Olá pessoal, tudo bem com vocês? Talvez muitos de nós não tenham ainda se perguntado, por exemplo, como é que acreditamos no que acreditamos? Ou mais do que isso, nenhum de nós levanta um belo dia de manhã, olha para o céu e vai dizer, olha, o céu é azul, em virtude justamente de uma combinação de elementos químicos que oferta a ele essa coloração, né, azulada, ou tampouco irá pensar e refletir de maneira sistemática, organizada e lógica sobre o porquê disso. Olhamos e podemos atribuir a qualquer força natural, podemos dizer que é azul porque sempre foi assim, enfim, coisas do tipo. Então perceba, no dia a dia, por mais que a gente reflita sobre diferentes assuntos, por mais que a gente pense, a gente avalie consequências, prós e contras das nossas decisões, nós tomamos pequenas decisões e essas decisões, obviamente, são alvo, né, de reflexões. Agora, a grande questão que chama atenção para nós é a seguinte: isso não significa necessariamente que nós estamos fazendo filosofia. Isso significa dizer que somos pessoas questionadoras, que somos pessoas que refletimos, que pensamos acerca da nossa vida e que, portanto, em alguma medida, tentamos tomar as melhores decisões possíveis. Agora veja, isso não é a mesma coisa que fazer filosofia, obviamente. O filósofo, né, seja aquela pessoa que se formou para tal, ou mesmo aquela pessoa que de livre escolha acabou estudando, se dedicando ao estudo do pensamento, né, a atualizar as questões que foram postas por pensadores da antiguidade, por pensadores lá de trás, para tentar pensar isso nos dias de hoje, é uma pessoa minimamente inquieta com o mundo. Aliás, os filósofos da antiguidade, eles faziam muito isso, né, pessoal? Eles caminhavam, né? Você está vendo aí que está passando aí atrás dos meus diferentes ambientes aqui na minha casa, eu estou no corredor da minha casa, mas os filósofos da antiguidade, eles faziam minimamente isso. Eles andavam, eles caminhavam, eles paravam, conversavam, interrogavam as pessoas acerca daquilo que elas acreditavam, acerca dos valores que elas carregam, das percepções. Por exemplo, uma das verdades, né, aliás, essas compreensões eram tidas muitas das vezes como verdade, uma das verdades absolutas durante muito tempo e que dominou absolutamente o senso comum das pessoas foi justamente a respeito do funcionamento do universo, né, um dos temas mais importantes, mais fundamentais e que esteve sempre na base da revolução científica moderna. Por quê? Porque durante muito tempo se acreditou justamente, né, que ao invés do Sol girar, ao invés da Terra, aliás, girar ao redor do Sol, o que nós teríamos seria justamente o contrário, né? Ou seja, o planeta no centro das atenções, no centro do universo, e ao redor dele, né, você teria ali o Sol e outros, o Sol girando, enfim, os dias se fazendo noite e assim por diante. Ou seja, isso foi uma percepção carregada durante muitos anos, né? Foi validada, inclusive, pela própria igreja na Idade Média e, obviamente, com todo o impacto do Renascimento, com todas as mudanças, as transformações que foram ocorrendo, isso foi sendo deixado de lado na medida em que alguns homens passaram a se dedicar, passaram a se refletir, passaram a metodicamente pensar sobre esse assunto, a fim de tentar desconstruí-los, posto que eles observavam algo que era diferente, até se chegar à constatação de que esse movimento era um movimento aparente, porque afinal de contas a Terra gira em torno do seu próprio eixo, e não só isso, a Terra gira ao redor do Sol. E hoje nós sabemos muito bem isso, assim como os demais planetas desse sistema solar, né? Então o que acaba acontecendo, pessoal? No dia a dia, na nossa vida, a gente carrega com a gente várias percepções, né? A gente carrega com a gente várias verdades, vamos dizer assim, nossas, né? Ou seja, a gente tem algumas convicções muito fortes. Então, por exemplo, eu tenho a convicção de que se eu sair num tempo, né, hoje está calor, mas se eu sair num tempo comum, qualquer, e estiver frio, por exemplo, e eu não estiver com um casaco, eu automaticamente ficarei doente. Até alguns brincam e falam, olha, é praga de mãe, é praga de tia, é praga de vó, né? Ou seja, você não sai com aquele casaquinho naquele dia especificamente, você acaba ficando muito doente, você acaba ficando muito mal, e aí acaba pensando depois, fala, poxa vida, né? Se eu não sair de novo com esse casaco, vai que eu dou o azar de ficar doente. Aquilo fica martelando na sua cabeça, né? Então, às vezes você leva isso com uma verdade absoluta. Obviamente que tem relação, né? A mãe não vai dizer isso com base em nada, ela fala com preocupação, sabe? Que se você tomar friagem, né, você pode ter talvez o sistema imunológico não tão forte assim, e você pode acabar se dando mal em virtude disso. Mas perceba, se eu não vou questionar, né, profundamente esse tipo de coisa. Assim como as pessoas quando falam assim, olha, não toma, por exemplo, leite com manga, isso faz mal, né? A gente sabe hoje em dia que isso tinha muito mais a ver com uma recomendação em virtude dos escravos, né, que consumiam o alimento e que o leite ele era extremamente caro, enfim, e portanto se tinha esse tipo de orientação, essa percepção, esse senso comum difundido na sociedade. Mas é óbvio que isso não serve apenas para a gente pensar essas questões especificamente. Em muitas outras, nós sabemos que o senso comum é predominado. Então, por exemplo, o senso comum ele é predominado de certas concepções de que talvez alguns problemas poderiam ser muito mais facilmente resolvidos. Então, por exemplo, a política no Brasil é um verdadeiro caos, a política no mundo está cada vez mais caótica, os problemas são tão fáceis de resolver, falta boa vontade,
verdade, né? Falta as pessoas quererem resolvê-los. Em parte isso pode até ser verdade, mas não é no todo, não sabemos disso, né? Os problemas são de difíceis compreensões, são de difíceis resoluções, aliás, né? Então o que acaba acontecendo? No dia a dia nós temos a nossa vida permeada pelo senso comum. Às vezes a pessoa vai olhar e fala assim, nossa, temos mais de 15 milhões de pessoas desempregadas. Isso é reflexo único e exclusivamente de um bando de pessoa vagabunda que não quer ir lá trabalhar. Não é bem assim, né, gente? Nós sabemos que existem problemas sociais graves, nós sabemos que existem desigualdades estruturais muito fortes no nosso país, sabemos que nem todos têm uma formação adequada e nem todos têm as mesmas oportunidades, ou seja, se a gente começa a fazer perguntas básicas, né, perguntas simples, a gente começa a ter uma compreensão mais alargada acerca da realidade. O mesmo serve, por exemplo, quando a gente diz o seguinte, olha, bandido bom é bandido morto. De fato, ninguém quer viver dentro de uma sociedade onde a bandidagem come solta, né, para usar uma palavra mais popular, mas é preciso que a gente tente refletir de maneira um pouco mais detida, que a gente consiga desenvolver a chamada atitude crítica, né, para que a gente possa entender os fatos, para que a gente possa entender os eventos, para a gente consiga compreender a realidade que nos cerca. E isso exige, obviamente, uma boa dose de racionalidade, isso exige, obviamente, uma boa dose de criticidade, isso está na base, na realidade, da chamada atitude filosófica. Ou seja, a atitude filosófica nada mais é do que uma mudança, uma virada na chave da maneira como nós compreendemos os eventos, da maneira como nós percebemos a vida, como nós percebemos a existência, como nós percebemos a disposição dos elementos naturais, como nós percebemos os diferentes eventos que ocorrem dentro da sociedade, a partir justamente dos questionamentos. Por isso que uma das coisas mais importantes que a filosofia talvez tenha nos deixado de legado, né, há milênios atrás, seja justamente isso, pessoal. A habilidade, a capacidade, né, a importância de conseguirmos fazer as perguntas, porque mais importante do que sabermos dar as respostas é fazermos as perguntas importantes. Então, por exemplo, eu posso atribuir a desigualdade social à vagabundagem das pessoas, mas eu posso também virar um pouco mais a chave e tentar compreender que talvez essa desigualdade social tenha a ver com uma estrutura muito desigual, tem a ver em alguma medida, por exemplo, com a escravidão, que deixou um legado muito negativo, muito ruim, vamos dizer assim, de exploração, né, das pessoas em função da cor da sua pele. Ou eu posso até mesmo pensar e refletir sobre assuntos dos mais diversos possíveis, né? Eu posso, por exemplo, endossar uma visão, né, que tem se tornado muito comum, por exemplo, uma visão anti-vacina. Ah, não vou tomar vacina porque não vou injetar em mim algo que pode vir a me fazer mal, né? Ou seja, nós sabemos que cientificamente, objetivamente, né, refletidamente, as vacinas foram muito importantes para que pudéssemos controlar várias doenças, para que pudéssemos evitar tragédias ainda maiores, né? E você tem, por vezes, esse senso comum, essa percepção em comum a respeito dos assuntos que é muito mais difundida, ainda mais nos dias de hoje, né, pessoal? Muito difundida numa velocidade instantânea, ou seja, numa velocidade cada vez mais rápida, principalmente por conta das novas tecnologias de comunicação e de informação, como é o caso da própria internet, perfeito? Então, a filosofia, ela nos ajuda muito mais a refletirmos a respeito das convicções, das supostas certezas, das verdades absolutas que nós carregamos conosco. E que, por vezes, quando elas passarem efetivamente pelo teste da reflexão, elas passarem pelo olhar clínico da razão, elas passarem, né, pelas nossas análises mais profundas, vamos dizer assim, nós nos daremos conta de que nem sempre a realidade é tal como a gente imagina, ou tal como a gente carrega nas nossas convicções, tal como a gente a interpreta, tal como a gente a vê. Muito pelo contrário, a gente começa gradativamente a perceber que o mundo ele é muito mais complexo do que aquilo que a gente consegue inicialmente imaginar, de que as soluções não são tão simples como a gente inicialmente imaginaria que elas fossem, e mais do que isso, nós vamos gradativamente percebendo que, como todo ser humano, somos seres essencialmente complexos, perfeito? Então perceba que importante, gente, perceba que interessante, né? Eu estive caminhando ao longo de toda essa aula, esse vídeo, por quê? Porque os filósofos da antiguidade, né, como Sócrates, por exemplo, uma das grandes referências da filosofia clássica, fazia exatamente isso. Ele caminhava pelas ruas, ele conversava com os jovens, ele falava com aquelas pessoas e as questionava a respeito dos valores que elas carregavam, a respeito das percepções que elas nutriam sobre a vida, ele as questionavam a respeito justamente daquilo que elas acreditavam ser verdade. Por quê? Porque na base da investigação filosófica, na base justamente do trabalho do filósofo, estará a busca pela verdade. Não uma verdade revelada, não uma verdade divina, né? Mas o sentido de verdade associada à ideia de um produto da correta razão, um produto justamente do nosso pensamento, algo que possa ser explicado, que possa ser comprovado para nós, percebido pelos nossos sentidos, com o uso da razão. Essa é a grande atividade da filosofia.